Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui nessa quinta-feira nublada, né? Tô até de casaco ainda, agora já tô sentindo calor, mas tá aquele tempinho que o carioca não gosta, né? Mas o que a gente gosta muito, claro, é o Fogão voltando a vencer 3 pontos ontem, fundamentais aí. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro, né, ele é formado por 38 rodadas, e é uma montanha-russa, né, de momentos bons, momentos não tão bons. Importante foi o Botafogo acabar com essa pequena má fase, né, que estava acontecendo ali desde o tropeço diante do Atlético Paranaense, que na verdade foi até um empate muito comemorado, né, por nós, e depois a derrota inesperada diante do Criciúma, né? Pessoal, o jogo de ontem marcou, interessante, né, a gente ver a primeira virada do time do Arthur Jorge, né? O 2-1 ali. Claro que todo mundo ficou muito preocupado quando o Bragantino abre o placar por volta dos 10 minutos de jogo, né? Uma jogada que pegou ali a defesa do Botafogo, né? De calças na mão, como se diria antigamente. Uma boa jogada, uma boa enfiada do Elinho para o Lucas Evangelista, que concluiu entre as pernas do John. Acho que nesse momento ali até o John não teve muita culpa, né? O jogador saiu na cara do gol. Enfim, e o Botafogo que até começou bem o jogo, né? O início da partida foi muito bom, mas tomamos esse gol no início, logo aos 10 minutos, como eu disse, e aí o sentimento foi aquele: será que vamos perder? Falei do John, né? O John acabou sendo um dos grandes personagens do jogo, né? Não tá na thumb, claro que os personagens principais foram Eduardo e Tiquinho, mas o John teve uma atuação bem curiosa, né? Ele falhou muito durante a partida, algo que a gente não está acostumado a ver, saídas de bola erradas, enfim. Teve um lance ali no primeiro tempo que o Bastos salvou o que poderia ser o segundo gol do Red Bull Bragantino, mas na parte final o John acabou fazendo grandes defesas, né? Pelo menos 2 grandes defesas que salvaram... Perdão, vou até tomar água aqui. Que salvaram o Fogão, né? Uma defesa que talvez seja a principal defesa do campeonato até aqui, né? Que ele foi lá embaixo, né? Muita gente vai lembrar da defesa do Gordon Banks. Não foi para tudo isso, mas foi uma defesaça do John. Então, um personagem realmente na partida, porque ele alternou realmente momentos de insegurança, até saídas de bola, que ele bateu com pressa, bateu para fora, enfim. Mas no final realmente ele foi decisivo, né? O Arthur Jorge, depois do jogo, né, ele falou muito dessa importância do Botafogo, que não desiste, que não se entrega, né? A gente viu isso justamente, mesmo estando em desvantagem no marcador, o Botafogo teve tranquilidade para buscar a virada, né? Um empate ainda veio no primeiro tempo, um golaço do Eduardo, né? Tiquinho fez a assistência ali, e o Eduardo gosta de fazer esse tipo de gol, né? Colocar ali com muita categoria no cantinho do goleiro Lucão, né? Não foi o Cleiton que atuou ontem, foi o Lucão. Então realmente o Botafogo conseguiu equilibrar as coisas na primeira etapa, né? E a gente acabou sofrendo também. Eu falei do Bastos aqui salvando um gol. O Bastos teve uma pancada, inclusive preocupa aí para o jogo de sábado contra o Vasco. E aí veio a situação do intervalo, né, em que o Arthur Jorge tira um coelho da cartola, né? Em vez de fazer ali o que seria meio que o lógico, o óbvio, de lançar o Luiz Segovia, ele bota o Cuiabano em campo, né, e desloca o Marçal para a zaga. Muita gente torceu o nariz ali, eu também fiquei meio preocupado, e o Marçal acabou sendo também outro personagem do jogo, né? Ele foi muito bem na primeira etapa como lateral, nessa sua volta aí depois de longa temporada ausente, e também deu conta do recado jogando como zagueiro. Parece que ele já tinha atuado nessa posição lá na França, no Lyon, né? Então não foi uma novidade completa. Claro que o Marçal é um jogador ali próximo de 1,80 m, né? Um pouco mais baixo,
então ele não tem aquela estatura toda para atuar na zaga, né, para salvar bolas aéreas, né? O Botafogo ficou ali um pouco mais sofrendo esse tipo de jogada, mas o Marçal realmente fez um bom jogo, a gente pode dizer que foi um destaque também ao lado do próprio John, do Dudu e do Tico, né? Acho que os principais nomes alvinegros, e o Marlon também, que a gente sempre fala aqui também, ele que esteve fora do jogo lá do Criciúma, voltou muito bem, né? Tirando a entrada do Cuiabano, que também foi bem, também deu conta do recado, eu acho que os outros jogadores que entraram no segundo tempo que estiveram abaixo, né? Não corresponderam tudo aquilo que a gente imaginava. E aí a gente cita o Diego Hernandes, se esforçou tal, mas perdeu um gol feito no final, o Diego Hernandes. Então tá faltando ainda o Diego Hernandes dar aquela subida ali de nível, né? A gente ainda fica preocupado. Quando a gente vê o Diego Hernandes, a gente vê um jogador que tem potencial, mas que ainda, né, não tá entregando, né? E no finalzinho também teve um lance que ele tentou fazer a falta ali no meio de campo no jogador do Bragantino para evitar um contra-ataque perigosíssimo e não conseguiu fazer a falta. Então o Diego Hernandes realmente deu umas vaciladas, né? Quem entrou também foi o PK novamente. Parece que ele ainda não está no ritmo de jogo, né? E é explicável, claro, pelo tempo todo, né? Um ano que ele ficou fora, né? Quem mais que entrou aqui? Estou tentando lembrar aqui, vendo minhas anotações, mas basicamente foram esses jogadores. Lembrando que o Botafogo não tinha o Gregory, por exemplo, né? Uma mexida que o Arthur Jorge poderia ter feito caso o Gregory estivesse disponível era ter deslocado o Danilo para a zaga, né? Talvez fizesse até mais sentido do que o Marçal ter ido para a zaga, mas a gente não tinha o Gregory, né? Outro jogador que foi lembrado também que o Arthur Jorge não utilizou, além do Luiz Segovia, é o Cauê, né? O Cauê que a gente sabe, né? Teve problemas particulares aí também recentemente e talvez ainda não esteja, tenha perdido um pouco de espaço, né? Dentro do grupo, né? Algumas pessoas me perguntaram, mandaram um direct ontem lá no Instagram. Se você não segue nosso Instagram, siga @canal Botafogo Digital, falando se o Luiz Segovia, então, já que tinha um zagueiro no banco e não foi utilizado, se ele é uma carta fora do baralho, né? É difícil falar, né? A gente não consegue, ninguém tem acesso aos treinos do Botafogo, então a gente não sabe como que está o zagueiro equatoriano, mas realmente pode ser um sinal de que ele não esteja bem, né? Treinando bem, do jeito que o Arthur Jorge gostaria, ou simplesmente também pode ser um sinal de que o Arthur Jorge preferiu fazer uma mexida só, né? Botar o Cuiabano ali, que foi útil, né? pela esquerda, e deslocar o Marçal. Então é difícil, a gente não consegue ler a mente do Arthur Jorge e dos seus auxiliares, né? Tem até um momento ali no primeiro tempo que a gente vê que o auxiliar do Arthur Jorge vem assim e fala alguma coisa ali no ouvido, o Arthur Jorge assim, tipo, concorda, né? Então tem essa troca toda aí de informações, né? Gente, se o primeiro gol do Botafogo já foi um golaço, o segundo gol conseguiu superar, né? Pela jogada, a trama toda, né? O tic-tac ali do Botafogo foi muito mais bem feito. Acho que é uma falta que o Marlon Freitas bate rápido, né? Os jogadores do Bragantino tinham ali, acabaram de tomar cartão amarelo, um jogador, acho que foi o Lincoln, que aliás entrou muito bem, né? Bom jogador o Lincoln. E aí o Marlon bate rápido, o Botafogo faz uma trama ali de passes que termina com a conclusão do Eduardo e novamente o pivô, a assistência maravilhosa do Tiquinho, né? E na hora, assim, o que me passou na cabeça, e acho que muitos de vocês pensaram a mesma coisa, será que ele vai repetir o lance do primeiro gol? E a batida sai também com igual categoria, um outro golaço, né? Para mim até, como eu disse, pela jogada até mais bonito que o primeiro, e realmente, né, jogadores fundamentais que a torcida, né, e aí eu falo torcida, eu estou generalizando, eu sei que não é todo mundo, vinha pegando no pé. Torcida adora pegar no pé do Tiquinho, torcida adora pegar no pé do Eduardo, né? E o Eduardo deu essa resposta como tem que ser, né? Eduardo, que é um jogador já praticamente veterano, né? Indo aí, caminhando para os seus 35 anos, o Sheik, o Dudu, meu xará, ele ontem realmente foi decisivo, né? Uma partida sempre muito dura diante do Red Bull Bragantino.
O Caixinha, não à toa, né, foi sondado pelo Textor antes do Arthur Jorge fechar com a gente, né? O Textor já tinha tentado trazer o Caixinha para o Botafogo e como eu falei, é uma equipe ali que tem bons jogadores, sabe o que faz com a bola, tem um leque de opções ofensivo, né? O Bragantino, e que levou muito perigo ao Botafogo ali a partir da metade do segundo tempo, quando o Botafogo nitidamente cansou, né? Luiz Henrique foi o primeiro a morrer em campo, né? Tanto é que ele sai até insatisfeito com ele mesmo, né? Assim, sacudindo a cabeça. Não, até a transmissão falou, mas assim, deu para ver realmente que não era, ele não estava pistola com o Arthur Jorge, não, ele estava chateado com ele mesmo, né? Então o Luiz Henrique, que muita gente tem criticado, não vale 20 milhões, né? Tem se esforçado, mas ainda está abaixo fisicamente, e aí nessas horas que a gente começa a falar do Botafogo precisar de um elenco um pouco maior, né? Ninguém está dizendo para o Botafogo ter 50 jogadores, né? Mas o Botafogo ontem ficou nítido, né? Já que a gente teve desfalque do Júnior Santos, desfalque do Barbosa, desfalque do Gregory, desfalque do Romero, desfalque do Savarino, né? Savarino que, aliás, permanecerá mais tempo lá na Copa América, já que a Venezuela ganhou de 1-0 do México, se classificou para as quartas de final. Falei ontem oitavas, eu me confundi, né? A Copa América é um pouquinho mais enxuta, então quartas de final, a Venezuela já carimbou o passaporte. O Savarino, que atuou no primeiro tempo, tá? Começou jogando, depois foi sacado no intervalo, dessa boa campanha aí da seleção vinho tinto, né? Pessoal, a rodada foi maravilhosa para o Botafogo, né? Ainda tem 2 jogos hoje, mas os jogos principais aconteceram ontem. Derrota do Flamengo lá em Caxias do Sul, 2-1 para o Juventude. O Sapeca Iaiá, como diria o jornalista PC Vasconcelos, né? Que o Palmeiras tomou do Fortaleza lá no Castelão, 3-0, foi bom, quebrou uma sequência de 5 vitórias seguidas do Palmeiras, né? Então foram resultados maravilhosos. O que não foi tão bom foi a vitória do Bahia em cima do Vasco, 2-1, né? Aliás, o Vasco está melhorando, apesar de uma nova derrota, né? O Vasco já tinha vencido o São Paulo, o Vasco fez um jogo duro com o Bahia, né? Então toda a atenção é pouca no nosso jogo aí de sábado, né? Lá em São Januário. Só lembrando que se o Botafogo deu um passeio em São Januário quando a gente se enfrentou na Botafogo e Vasco na Série B, ano passado o Botafogo fez um jogo muito ruim, né? Contra o Vasco. Espero que sábado a gente volte a atuar bem, né? Nesse confronto direto aqui com o nosso rival, para a gente fechar o nosso Campeonato Carioca dentro do Brasileiro, né? Já ganhamos do Flamengo, já ganhamos do Fluminense, temos que ganhar agora do Vasco para fechar esse primeiro turno aí de enfrentamentos locais, né? De clássicos cariocas. Então os resultados de modo geral foram muito bons. O Cruzeiro deu uma subida. Olha só, a gente começa a rodada 4 pontos atrás do Flamengo, que é o líder, né? O Flamengo permaneceu com 24 pontos, maravilha. O Bahia chegou também aos 24 e o Botafogo em terceiro com 23, ou seja, estamos a 1 pontinho apenas de Flamengo e Bahia, né? Palmeiras também com 23, mais pelos critérios aí de gols, até por conta dessa goleada atrás da gente. O Cruzeiro chegou a 20, ultrapassando o próprio Atlético Paranaense, né, que ficou com 19, né? Foi o jogo, aliás, de ontem, 2-0 para o Cruzeiro. E o Bragantino estacionou nos 18 naturalmente. Então, assim, foi uma rodada, eu falei aqui ontem, né? Pode ser uma rodada muito boa para o Botafogo, né? Amém. Os anjos me ouviram, né? Os anjos do futebol, os deuses do futebol. Pessoal, falando agora alguns assuntos aí off-jogo, né? O Botafogo chegou ontem no Newton Santos com umas camisas maneiras, novas aí da Reebok, né? BFR, com a logo da Reebok, assim, um estilo, não sei se é streetwear, não sei a nomenclatura, mas aquela camisa que talvez a patroa, né, não reclame da gente sair, né, um jantar, uma saída ao shopping e tal, não reclame da gente estar
sempre usando a camisa do Botafogo, né? Então, bem legal assim essa linha aí de camisas da Reebok, e já nos próximos dias vai acontecer o lançamento dessas camisas, a gente vai poder adquirir, então preparem o cartão de crédito, né? Já a camisa preta, que seria lançada agora em junho, ficou para julho, tá? Deve demorar mais um tempinho aí para o lançamento da camisa oficial 2024 preta. Galera, teve um lance interessante, né? No final da partida ali eu reparei que o Arthur Jorge ficou conversando ali efusivamente, saudou efusivamente o camisa 4 do Bragantino, né? E aí eu fui pesquisar o camisa 4, o Lucas Cunha, que não jogou, zagueiro, Lucas Cunha, 27 anos, será que tá tentando trazer pro fogão? Quem sabe? E aí fui ver o Lucas Cunha, ele voltou há pouco tempo a atuar no Brasil, ele jogou muito tempo lá no Braga, né? Então com certeza se conhecem de lá, né? Depois jogou no Estoril também, mas a maior parte da carreira do Lucas Cunha na Europa foi atuando justamente no Braga, né? Clube que o Arthur Jorge passou toda a sua vida antes de chegar no Botafogo. Então foi um dado curioso, né? Que eu reparei. Vai saber se... Não sei se o Lucas Cunha tem o número de partidas suficiente ou poderia se transferir, né? Mas falando em zagueiro, aí sim uma informação mais contundente e certa, saiu ontem, né? Que o Botafogo está tentando o zagueiro brasileiro, também de 27 anos, o Lianco. Vocês lembram desse nome? O Lianco, ele começa na base do Botafogo, é cria do Botafogo, mas ele termina a sua formação como atleta de base no São Paulo. Até foi uma saída do Botafogo não muito legal, né? Ele chega a processar o Botafogo, enfim. Aí no São Paulo ele brilha, é campeão da Libertadores, sub-20, né? E também vai para a seleção de base do Brasil e é campeão do torneio de Toulon, né? Tradicionalíssimo torneio lá da França. Se transfere para o Torino da Itália, né? E depois chega até o futebol inglês no Southampton, que é o clube dele, tá? O Lianco pertence ao Southampton. Na última temporada, ele esteve emprestado ao Al-Gharafa, tá? Inclusive, foi a temporada que ele fez mais jogos. Essa última temporada, chegou a atuar 30 vezes, tá? O Lianco. Então, assim, esse interesse do Botafogo, e o GE, inclusive, falou o seguinte: o Lianco quer voltar ao Brasil e 2 clubes estão na briga por ele, Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo fez uma proposta agora, no início da semana, para o Southampton. Southampton não vê problemas de negociá-lo, né? Acho que o ciclo dele lá de Europa realmente está se encerrando, como eu disse, até também pelo desejo do jogador, né? O Botafogo fez a proposta, o Galo está na briga e a posição do Botafogo é não entrar em leilão, né? As 2 propostas dos 2 alvinegros estão nas mãos do Lianco, né? Dos seus empresários, e agora é esperar, né, para que lado ele vai optar, mas o destino do jogador deve ser um desses 2 clubes, né? A tendência é essa, mas o Botafogo considera que a proposta que fez, né, ao jogador e ao Southampton é muito boa, enfim, é de acordo, né, com a realidade do mercado, e agora é só aguardar realmente se ele vai optar pelo Fogão. Se ele optar pelo Fogão, eu acho que é um bom reforço, jogador com muita experiência de Europa, né, que vai ter um entendimento melhor até do que o Arthur Jorge pretende, né, estilo de jogo europeu, né, e aí seria o companheiro de zaga do Bastos, né, a tendência seria, obviamente, chegar e pegar a titularidade ali, fazendo a dupla de zaga com o Bastos Kisanga, tá? Então, vamos aguardar aí os próximos dias essa situação do Lianco. O Lianco é isso, atuou na Premier League, quer dizer, enfrentou Haaland, enfrentou os melhores jogadores aí do mundo, né? Então, um jogador que vem com uma bagagem de 7 temporadas na Europa e Oriente Médio, né? Ao todo. Galera, antes de eu falar do Thiago Almada, para a gente fechar, uma notícia que não é legal, né? Mas que a gente tem que dar, é que ontem começou a ser ali, eu não sei se a palavra é destruído, porque eu não consegui visualizar se realmente está sendo derrubado ou simplesmente, eu estou falando do Muro dos Ídolos do Botafogo, lá em frente à sede de General Severiano, tá? Começou uma obra lá
enorme, né? Para quem não sabe, o antigo Canecão, né? Para quem é de fora do Rio, é uma dos locais icônicos do Rio de Janeiro, né? Anos 80, 90, acho que até antes, né? Uma casa de shows ali próxima do Shopping Rio Sul e quase em frente à sede General Severiano. Canecão, em 2010, ele é desativado e agora houve um leilão, enfim, uma empresa vai retomar, né? Então, assim, para a parte cultural da cidade é maravilhoso. Eu mesmo frequentei o Canecão, é um espaço ali que não é grande, né? Mas muito muito carioca, né? Ali bem em Botafogo, na zona sul do Rio. Mas aí começou essa obra ali e a torcida está preocupada porque o Muro dos Ídolos está sendo destruído, né? Muito provavelmente por conta disso. Né? O terreno ali pertence, na verdade, ao UFRJ, né? Então é um acerto ali, esse leilão dessa obra aí que vai passar ali para revitalização da casa de espetáculos, né? Então, claro, todo mundo está chateado, a gente lembra ali que tem ídolos do passado, né, como Jairzinho, Garrincha, Newton Santos, e também ídolos mais recentes, né, Louco Abreu, enfim, Paulinho Criciúma, Wagner, né? Claro que o Botafogo, né, a torcida já imagina de refazer esse muro, talvez no estádio Newton Santos. A gente achou um espaço lá no estádio Newton Santos ou nos arredores do Newton, né, para a gente fazer essa homenagem que é tão, né, orgânica, né, que surgiu naturalmente alguns anos atrás e que virou até um ponto marcante da cidade ali, né, um ponto alvinegro, né? Então tomara aí que a gente encontre, né, um novo local, né, para refazer essa bela homenagem aos nossos ídolos, né, que são tantos. E falando de Thiago Almada, que quem sabe pode no futuro vir a ser um ídolo, né, quem sabe, do Muro, né? Hoje é o dia D, tá? Hoje é o dia D, o John Textor, muita gente já cravando, né, fechando, TNT Esportes, cravou já, tudo fechado. Na verdade está por detalhes, tá? E são detalhes que não vão travar a negociação, é o que eu posso dizer para vocês. Esses detalhes que faltam acertar são coisas pequenas, né? O Textor está lá em Paris, vai fazer uma reunião virtual hoje com os dirigentes do Atlanta United e pode ser que hoje a gente tenha realmente um desfecho garantido, carimbado, né, de Thiago Almada no Botafogo. Uma das questões, claro, que vão ser discutidas também é até essa questão do Thiago Almada vir imediatamente para o Botafogo ao invés de atuar lá justamente onde está o Textor, né, nas Olimpíadas de Paris. É um dos detalhes ali, mas algumas questões também, claro, contratuais, financeiras, enfim, mas não tem nada assim que seja um grande empecilho para a gente poder finalmente dizer que Thiago Almada é Botafogo, né? Fechou com o Fogão, fechou com a Eagle, enfim. E aí a gente vai ver depois detalhes maiores, tirar dúvidas, né? Qual que vai ser esse período dele no Botafogo, enfim. Falando também, eu esqueci de falar, Igor Jesus e Alain ontem fizeram exames médicos no Lonier. Igor Jesus, inclusive, foi ao Newton à noite, postou nos seus stories ali, botou foguinho e tal. Igor Jesus foi lá prestigiar, mas ambos super garantidos aí para em breve estarem vestindo a camisa alvinegra. Beleza, galera? É isso aí. Grande rodada para o Fogão, em homenagem à rodada do Fogão, não custa nada. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí embaixo o que você achou do jogo. Acho que não foi um grande jogo do Botafogo. O Botafogo competiu, né? O Botafogo foi eficiente, teve um grande adversário pela frente e mesmo com todos os desfalques conseguimos os 3 pontos, que era fundamental. Estamos no calcanhar aí dos líderes, né? Flamengo e Bahia. Então, grande rodada mesmo. Tomara que no sábado a gente consiga aí somar mais 3 pontos. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, Fogão pra cima. Ótima quinta-feira para todos nós.